vocês vão perceber isso daqui a um tempo, existe o gosto pela influência. A minha irmã gêmea fez sociologia. Então, eu ouvia ela comentando Bourdieu. E foi aí que eu fiquei sabendo da existência dele. Falei, olha, tem um cara que estuda por que a gente gosta do que a gente gosta. Deixa eu ver isso aqui, porque eu sou curiosa com o quê? Por que a gente gosta ou não gosta de estudar. E foi aí que eu cheguei nele. Então, isso é uma característica que, durante a minha explicação, vai ser muito importante para vocês entenderem também. Você está ouvindo um trecho da 38ª aula da Claves, A Construção do Gosto, segundo Pierre Bourdieu, com Lívia Melina. Então, ele nasceu em 1930, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele é francês, pai dele carteiro. Isso é importante para a gente entender de onde que ele vem, né? Como ele chega, onde ele chegou. Pai carteiro, mãe dona de casa, numa França já feminista, também é importante a gente lembrar disso, formado em filosofia, ele não é formado em sociologia, ele entra na sociologia depois. Ele fez serviço, né, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial, ele fez serviço militar na Argélia, e ele se envolve muito com a Argélia, não vou trazer isso aqui, mas ele se envolve muito com a Argélia e escreve muito sobre o que acontece lá, e a Argélia foi colonizada pela França, então ele observa o colonizador e o colonizado, e isso é muito interessante nele. E foi lá que ele se interessou pela etnologia e pela sociologia, indo para o campo da sociologia e deixando um pouco... Claro que não dá para você deixar a filosofia e ir para a sociologia, mas assim, vocês entenderam, né? Ele foi o criador de conceitos fundamentais que antes não tinha como definição. Sabe quando você escuta um vídeo, vira e mexe, eu recebo isso nos meus conteúdos? Nossa, eu pensava como você, mas eu não sabia como colocar isso em palavras. Ele vem e faz isso com gosto. Eu acho que todo mundo, nem todo mundo, mas assim, uma boa parte dos filósofos, sociólogos, estudiosos, tinha uma... Por que as pessoas agem como agem? E daí ele vem e explica isso através do gosto. Então ele categorizou ou deu nomenclaturas mais específicas para as coisas que as pessoas se inquietavam, mas não sabiam muito bem definir. Que foi o hábitos. Hábito aqui em relação a como a gente faz o que a gente faz. Sabe aquela coisa do mini vlog de café da manhã de hoje em dia? Isso é hábito. Claro que existem vários hábitos que a gente às vezes nem se dá conta, mas esse é um exemplo de hábito. Campo, pense em campo, geografia, espaço, onde tem coisas. Por exemplo, Faria Lima, Nova York, a Quinta Avenida, Londres, o Big Bang, pense em espaço, onde o seu corpo, a sua vida vai e como você se interage com os lugares, ok? Papel simbólico, símbolos. Eu estar com pulseiras, com esse tipo de fone, existe uma diferença simbólica desse tipo de fone e o fone da Apple, que eu não lembro o nome, que é branquinho ali, sem fio na orelha. A gente olha isso e a gente julga quem é mais rico, quem é mais pobre, quem tem mais influência, quem tem mais tudo. Então, isso é símbolo. Cultural, capital cultural, vem em relação à cultura. Se eu falo Chico Buarque, você sabe quem é? Se eu falo Gainsbourg, você entende a analogia? Se eu falo Virgínia, você sabe de quem eu estou falando? Isso é capital cultural. Qual é a cultura que você tem? Se fosse dinheiro, quanto de dinheiro tem na sua carteira? Em relação à cultura, quanto de cultura você tem no seu bolso? Ok? E aí tem também o social, a nível de pessoas. Seu networking, hoje em dia, né? Com quem você anda, me fala com quem você anda que eu digo quem você é. As 5 pessoas com quem você anda são as que mais te influenciam. Você tem contato a quem? Eu conheci a Larissa seguindo o conteúdo dela, admirando essa mulher que fala que chique é ter conhecimento. Depois descobri que ela fazia inglês com a Nath, que é a minha professora de inglês, de francês. Falei, meu Deus, você dá aula para ela, não é possível. Tipo, eu acho ela o ícone da criação de conteúdo, adoro essa mulher. E depois a Larissa veio conversar comigo. Então, e daí essa aula só existe porque nos descobrimos nas redes sociais. Então, o seu capital social não precisa ser geográfico, físico, a minha vizinha, pode ser também através dos networkings de trabalho, redes sociais e tal. E aí ele desenvolveu uma sociologia crítica. O que é o crítico? Que muita gente acha que crítico é o qual que é o nome? Do Masterchef. Basta eu falar que tem defeito em alguma coisa, estou criticando algo. Não necessariamente, a gente precisa olhar um ponto negativo sobre algo. A crítica, ela não precisa nem ser boa nem ser ruim, ela precisa analisar aquilo. Por exemplo, eu preciso ser capaz de analisar uma pessoa que gosta de funk sem necessariamente julgar aquilo como negativo. É a cultura daquela pessoa. Eu posso não gostar, mas eu não preciso julgar ela como inferior a mim porque ela gosta daquilo. Eu posso só analisar por que ela gosta daquilo. O que faz com que ela saiba da existência do funk? Será que é porque ela nasceu na periferia? Será que é porque ela nasceu no Brasil? Será porque, além de ter nascido na periferia, a família dela não era religiosa? Então, ele vai entender a sociedade sem criticar a sociedade, entendendo o que acontece. Por que certas pessoas caminham por certos ambientes, lugares, convívios e culturas, entendeu? E ele olha muito profundamente, com maestria, toda a questão de poder e desigualdade. Uma pessoa que
diz que gosta de Chico Buarque, parece que ela é mais culta do que uma pessoa que diz que gosta de, sei lá, Sandy Júnior. E não é bom ou ruim, são só diferentes, entendeu? Ele vai olhar isso muito bem. E ele investigou também temas como educação. Foi aqui que eu peguei o Bourdieu. Deixa eu ver o que ele fala sobre educação. Não é o tema central dele, o tema central dele é a sociedade, mas a sociedade estuda. Então, como a sociedade estuda, ele foi dar uma analisada em como que acontece isso dentro da escola. Por que a gente estuda certos tópicos e não outros? Por exemplo, o Brasil é muito interessante. A gente estuda várias coisas, a Mesopotâmia, o Paleolítico, a gente estuda o Egito, a gente estuda Napoleão. A forma como a gente estuda Napoleão é completamente diferente como a forma como os franceses estudam Napoleão. Quem mora na França já perguntou para o marido, namorado, sogro, sogra o que eles pensam sobre Napoleão? É completamente diferente da gente. Por quê? Porque para eles, Napoleão construiu a França. Para a gente, Napoleão roubou vários países para construir a França. Então, não existe um certo ou errado dentro de análise de sociedade. Existe consequências positivas e negativas, existe o que prejudica uma sociedade, que melhora a outra, mas meio que como está tão correlacionado, para você roubar a Argélia, você enriquece a França, que a gente pode olhar para esses dois e entender por que isso acontece, quais são os efeitos desse lado, por que esse outro lado acontece, quais são os efeitos desse outro. E não cabe, a gente não é juiz, né? A gente não está dentro da corte, né? No tribunal, a gente não está julgando nada, a gente está só adquirindo conhecimento para entender a sociedade. Então, para nós, aqui, a gente está simplesmente fazendo essa parte. E aí ele vai analisar isso. Por que, que uma criança de uma família muito rica vai estudar equitação, vai fazer balé, vai aprender grego, vai tocar piano, enquanto uma criança de uma família pobre, o pai vai querer que ele aprenda a fazer pão para virar padeiro. Então, o valor agregado a cada habilidade, eu quero que meu filho saiba o quê? Por que eu quero que meu filho saiba isso? Qual a importância de saber essa habilidade, fazer um pão, lavar uma casa, limpar um banheiro ou tocar piano? Que classifica. Ele vai entender como que a sociedade ela é classificada, em classes mesmo, a classe pobre, a classe média, a classe alta, a classe A, a classe B, cada um vai dar o nome que for, mas quando ele vai classificando essas coisas, ele vai entendendo melhor os comportamentos humanos. É muito óbvio, por exemplo, que uma família que tenha muita condição financeira valorize a ida ao museu. Já é muito óbvio que uma família muito pobre valorize uma refeição muito cheia, muito grande. Gostou desse trecho? A aula completa já está disponível no portal da Claves. Acesse www.claves.com.br e vem fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos lá!